você assine, tá? Primeiro ponto aqui é toda pergunta que o aluno for fazer, o aluno tem que levantar a mão, tá? A gente conclui o raciocínio e passa a vez para o aluno estar fazendo a pergunta, tá? O segundo ponto aqui também é muito importante. Segundo ponto aqui é nunca falar junto do professor. Tá? Pode entrar. Pode chegar. Entrar travado é importante. Eu vou dar uma paradinha aqui para... Já assinou? Já. Esse aqui eu boto. Aqui. Depois que você pega sua ficha aqui, Andressa. E assim, por favor. Tem que ser agora? Aham. Parece, né? Aqui esse material. Nada. Deixa eu deixar por aqui. Tá. Vamos lá, ó. Nunca falar junto do professor, tá? Uma terceira coisa também que vocês precisam, assim que chegar em classe, colocar o seu telefone para vibrar, tá? Ou no silencioso, tá bom? Uma outra coisa também aqui. Estar atento ou atenta ao grupo, tá? Porque tudo que for relacionado à aula, à turma aqui, vai ser postado no grupo, tá? Exemplo, o aluno fulano de tal faltou a aula. A aula automaticamente vai ser gravada, vai ser colocada no canal. Vamos estar enviando para vocês também o link do canal, para vocês se inscreverem, que é um canal daqui, tá? Um canal especificamente o núcleo daqui, para vocês se inscreverem, assistirem a aula mais de uma vez, para vocês absorverem o maior conteúdo possível, tá? Uma outra coisa que eu esqueci, vida, ou é só isso? Tá? Então, dado momento, vamos para a aula. Não copiou não? O último? Ai, desculpa. Desculpa, me perdoa. A organização. Sim, o que acontece? Toda pergunta que for fazer, levantar a mão, a gente para, deixa o aluno perguntar, tá bom? E algumas instituições deixam a pergunta para o final, e eu não acho isso legal, porque às vezes a dúvida está no momento e deixa no final e o aluno acaba perdendo a linha de raciocínio, tá? Então, para início, vamos começar. Abra comigo a vossa Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Gente, essa matéria está sensacional. Gênesis, capítulo de número 1. Tá? Acharam? Diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você observar, deixa eu botar aqui. Se você observar, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra, ela está criada. Uma pergunta, a terra aí está no singular ou no plural? Terra está no singular. Terra está no singular. Perfeita colocação. Terra.
tá, gente? Esse H.B aqui é hebraico, tá? Então a gente pode observar no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, que a terra está criada. Em hebraico é Eretz, tá? Está criada. Só que céus está no plural. Você precisa pontuar aqui singular. Singular. Os céus aqui está no plural, que em hebraico significa Shamaim. Tá? Por que está escrito em cima de Eretz? Vou botar melhorzinho aqui. Todas as vezes que eu colocar esse H e o B é hebraico. Tá? E quando eu colocar o G e o R é o grego. Tá? Mas grego só vai aparecer no Novo Testamento. Tá? A Bíblia de Gênesis até Malaquias, ela é escrita em hebraico e pequenas porções em aramaico. Tá bom? Só que dentro daquilo que nós estamos lendo aqui e estudando sobre antropologia, que é a matéria que está em pauta, nós vamos falar da criação, formação e origem. Quando a gente olha para a criação, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Conseguindo acompanhar? Quando a gente olha para a criação, automaticamente a gente vê na nossa mente a seguinte coisa: depois que eu fui formado na Terra, depois que eu encarnei. Nós temos um preconceito sobre isso. Só que a nossa criação não é a partir da Terra. A nossa criação é a partir da eternidade. Tá? Vamos ler alguns textos. Primeiro, nós vamos ler Zacarias. Vou botar a cor para dar um diferencial. Zacarias 12, versículo 1. Zacarias, capítulo de número 12. Está conseguindo ver daí? Tá? Zacarias. Na próxima aula a gente vai fazer o diário de vocês para chamada, tá bom? Zacarias 12, versículo de número 1. Acharam? Amém. Diz assim, ó. Acharam todos? É o mesmo? Zacarias capítulo 12, versículo 1. Doze 1. Amém. Diz assim, ó. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem aonde? Dentro dele. Aonde? Dentro dele. Analisando esse texto aqui, tal como uma mulher está gerando uma vida no seu íntimo, no seu seio, é assim Deus gerando o espírito do homem. Tá? Outro texto, Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Eu vou só dar um espaçozinho aqui.
Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim: como também nos elegeu aonde? Nele. Quando? Quando? Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Observa que você é escolha de Deus antes do mundo ser mundo. Deu para pegar? Deu para pontuar? Tá? Outro texto. Esse texto aqui, algumas coisas a gente passou no batalha, mas a gente precisa passar esses textos aqui porque nós estamos dentro da matéria antropologia. Tá, gente? Outro texto aqui, abra por favor em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5, todos acharam? Amém. Diz assim. Amém, te aguarda. Amém? Amém. Diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Tá? Uma observação aqui, que o Eterno está dizendo que já conhecia Jeremias antes do nascimento. Porque o Eterno nos conhece antes do nosso nascimento. Tá? Outro texto aqui, Jó. Abre em Jó, por favor. Jó 38. Vamos ler o verso 4 e o 21. Jó 38, verso de número 4 e o verso de número 21. Acharam? Amém. Jó 38, 4 diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Uma pergunta de Deus para Jó. Jó, onde tu estava? Quando eu estava fundando a terra, quando eu estava criando a terra, onde tu estava? No verso 21 vem a resposta: de certo, tu sabes, porque já então eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Então você pegou isso aqui? A nossa vida não veio a existir a partir da terra, a partir da fecundação. A nossa vida já existia antes da fundação do mundo. Pegaram? Pegou? Por que eu estou criando isso aqui? Para a gente poder criar um raciocínio dentro de Gênesis capítulo 1. Tá? Voltamos para Gênesis. Vamos lá para Gênesis de novo. Gênesis capítulo de número 1. Nós vivíamos no céu, não? Dentro de Deus. Dentro de Deus. Assim como diz Zacarias capítulo 12, versículo 1. A gente existia dentro de Deus. E quando você pega esse último texto aí, Deus fala assim para Jó, tu tinha que saber. Porque tu já era nascido e grande é o número dos teus dias. Você pegou por quê, gente? Isso aqui eu já tenho que antecipar a sua pergunta. A nossa origem não é terrena. A nossa origem é o céu. Eu já me arrepiei aqui. Por quê? Se você pegar uma planta
e tirar ela da sua origem, que é a terra, o que acontece? Ela morre. Se você pegar um peixe, tirar o peixe da sua origem, que é o mar, que é a água doce, e colocar ele em terra, o que acontece? E se pegarmos a gente e nos distanciarmos de Deus, o que acontece? Porque só existe vida na origem, que é Deus. Da onde nós saímos. A nossa origem é Deus. Pode perguntar, sabia? Pode perguntar, não. Pode perguntar. Pode perguntar. É porque ele fala para Jó que Jó deveria saber, Sim. né? Mas a gente já tinha essa consciência? O que acontece? Dentro de Deus, nós falamos uma observação aqui. Isso aqui a gente precisa pontuar. Quando você encarna, né, a gente tem um preconceito. Quando a gente viemos habitar nesse mundo aqui, a gente perdeu memória de como é a nossa vida lá. Pegou? Se você pegar, vou pegar o texto aqui. No Monte da Transfiguração, desce Moisés e Elias, lembrando a Jesus de que tipo de morte ele teria que morrer. Deixa eu pontuar outra coisa aqui. Você passou por algum lugar que você falou assim, eu já estive aqui. Eu já vivenciei esse momento. É porque você perdeu a memória de boa parte daquilo que você viveu. Mas a nossa vida não depende da terra. A nossa origem vem de cima. Quer ver uma coisa aqui? Para poder ficar bem... Isso acha que você te calou, isso é bom. Para isso poder ficar bem pontuado. A Bíblia diz que quando nós estivermos na eternidade, vamos receber uma pedrinha com o nome. No grego, que é o Novo Testamento, que está em Apocalipse, no grego, diz o nosso verdadeiro nome. Porque o nome que você carrega aqui foi teu pai que te deu. Terreno. Mas não foi o nome que Deus te deu. A perda de memória é proposital, né? Porque como é que a gente suportaria? Isso aí. Pegou? Portanto, a Bíblia diz assim, ó, recebereis um nome, uma pedrinha, o verdadeiro nome que está nessa pedra. Porque a nossa origem, gente, não é terra. O único momento que os céus e terra se unem é em você. Por isso que quando Adão come o fruto, Deus disse assim, ó, certamente morrereis. Apontava para duas mortes. Primeiro, morte física e a principal, espiritual. Por isso que Deus recolhe a árvore da vida, para que o homem não coma da árvore da vida e viva uma vida eternamente em pecado. Então Deus arranca a árvore da vida, porque o homem tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a nossa origem não é terra. A nossa origem é o céu. Por isso que você é longe de Deus, você morre. Observação. Quando você nasceu, automaticamente papai e mamãe fizeram o quê? Foram no cartório registrar teu nome. E posso dizer para vocês aqui? Jesus disse para os seus discípulos assim, ó, não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem. Alegrei antes, porque o vosso nome está onde? Está onde? No livro da vida, nos céus. Porque é lá que você tem o seu nome assinado. É lá que você é fichado. É como se fosse um cartório da onde você já existia antes de vir para a Terra. Eu te chamo pelo nome de todo. Isso é forte. Quando a gente, no caso, diz que aceita Jesus, né? Mas às vezes que nos... Boa colocação. Vou pontuar isso aqui também. Nome, lá no livro da vida é escrito o nome verdadeiro. Sim. No caso, o nome que já era nosso. E posso falar algo com vocês aqui? Posso falar algo com vocês aqui? Deixa eu criar isso aqui. Posso falar isso aqui? Uma coisa aqui? Isso, a Bíblia fala que ninguém sabe o seu verdadeiro nome, a não ser o eterno e quem recebe o nome. Tá? Nossa posição, isso aqui é um livro da vida. Qual é o seu nome? Silvana. Silvana, vou usar essa expressão aqui, aceitou a Jesus. O nome dela está escrito no livro da vida. Aí aconteceu da Silvana se afastar. O nome dela é apagado. Estou criando um raciocínio com vocês. Silvana voltou. Silvana afastou. Silvana tá demais. Você pegou? Você pegou isso aqui?
Eu já vi pastores orando para Deus reacender o nome do livro da vida. Gente, e não tem como. Isso é tão poderoso que quando Deus quis matar o povo, Moisés disse assim, ó, se o Senhor matar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida que o Senhor tem escrito. Deus apagou o nome de Moisés e não matou o povo. Deus não fez nenhuma dessas duas coisas daquele povo ali. Deus automaticamente preparou um novo povo, mas o nome de Moisés está no livro da vida. Tá bom? Por quê? Abra, por favor, João capítulo 15. A gente precisa com muita calma. Tem muita coisa, mas a gente precisa com muita calma. João capítulo 15. João capítulo 15. Só uma observação aqui. Deixa eu ir por parte. Põe por parte. Tem muita coisa, vamos por parte. Vamos lá. João capítulo 15, versículo de número 16. O que está escrito? Pode ler. Pode ler. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Pera aí, ponto A. Então não foi eu que escolhi ele. Foi ele que me escolheu. Ponto. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Pegou isso aqui? Não é eu que aceito ele. É ele que me escolheu. Né? Porque qual é a parte, qual é o apelo certo? Vou pontuar assim, porque a igreja pegou uma tradição de fazer um apelo que quer aceitar Cristo. Mas qual é o apelo certo? Abra comigo, por favor, em Romanos. Marca tudo isso aí, gente. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. O que eu vou falar aqui, eu vou pontuar agora, não é uma doutrina que Deus escolheu um para ser salvos e outro não. Não é isso, tá? Eu preciso pontuar. É claro que Deus conhece o número dos salvos. Não vai faltar e não vai passar. Deus sabe o número exato, tá? Só que, dentro da escolha, eu preciso pontuar o quem é escolhido e quem é chamado. Tá? Eu vou falar tudo isso aí com vocês com muita diligência e com muita calma. Romanos 10, versículo 9 diz assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu preciso pontuar aqui. Isso aqui eu preciso pontuar. Primeiro, deixa eu pontuar aqui. Primeira coisa, confessar. Primeira coisa aqui, confessar com a boca. Segundo ponto, crer com o coração. Se confessa com a boca e se crer com o coração. Então, se a gente olhar nessa ótica aqui, qual seria o apelo? Gente, existe alguém aqui que quer confessar Cristo como seu Salvador? Aí a pessoa vem à frente, ela confessa e automaticamente ela crê no coração. Porque se confessa com a boca e se crê com o coração. Pegou isso aqui? Deu pra pegar? Sim. Não? Gente, pode fazer pergunta. Sabe o quê? É que no ensino secular, eu tive um professor que estudava paranormalidade, ele era católico. E ele provava, através de experiências, que essa história de você estar passando num lugar e ter a sensação que já passou ali, ou que já viveu aquela cena, que isso é provado por conta das ondas cerebrais, quando elas tropeçam, Sim. criam duas imagens. Então ele combatia o espiritismo, porque ele era católico, ele combatia o espiritismo estudando esses fenômenos. Então você não acha, o senhor não acha que está muito espiritualista
essa afirmação assim? Passou em um lugar e não foge um pouquinho? Porque não pode criar confusão. Sim. Entendeu? Porque existem estudos científicos que provam que essa sensação é imagem dupla. Déjà vu? Algumas pessoas chamam de déjà vu. Mas não é isso não. Eu entendi seu ponto de vista. Imagem na mente, aí você pensa que viu 2 vezes. Mas não. Ele comentava isso no ensino médio, ele era meu professor e ele provava isso. Quer ver? Olha uma coisa. Abre comigo, por favor, Salmos de número 139. Professor, Sim. de acordo com tudo isso que está sendo dito... Não, deixa. De acordo com tudo isso, perdeu o raciocínio. Salmo de número 139. É porque eu também fui espírita 20 anos e eu li aqueles livros. Sim, então eu estou achando muito parecido com o espiritismo. E é o que a gente não quer, né? Não. Bom, o que A gente acontece? tem que se mergulhar O que na acontece? palavra. A nossa vida em espírito é bíblico. Porque Sim. ninguém criou uma doutrina. O espiritismo não criou uma doutrina. Eles só distorceram. Tá? Porque a nossa vida já existia. E usa a Bíblia. Zacarias usa a Bíblia. Zacarias 12:1 prova. Existe a Bíblia própria. E Efésios. A só um Bíblia minutinho. segundo o Espiritismo. Só um minutinho. Existe a Bíblia. Só um minutinho, ó. Zacarias capítulo 12, quando falar. Desculpa. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus gera o Espírito dentro dele, do homem. Correto? Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu nele. Nós já estávamos nele. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus está falando para Jeremias, antes de você vir para a madre, em espírito, tu já existia. Tu já existia. Antes da madre, tu já existia, eu te conheci e te dei as nações por profeta. Pegou? Pegou isso aqui? E agora Salmo 139, versículo 16, vai dizer isso. Isso aí, Salmo 139, 16 diz assim, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando nenhuma delas ainda existia, mas foram formadas dia após dia. Em Jó 38, Deus está dizendo para Jó que Jó já existia. Por quê, gente? Nós somos o quê? Tricótomo. Somos espírito, alma e corpo. Sim. Tá? Vamos ler esse texto? Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deixa eu botar algo aqui. Eu vou falando e vou botando no quadro. Acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tudo que eu vou falar com vocês aqui, eu vou usar a Bíblia, tá? Que é o nosso manual de fé e de conduta, tudo, tá? E o mesmo Deus de paz, Qual é a minha desculpa? capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Primeiro, fala aí, espírito, Alma corpo. e o corpo de vocês Sem são dúvida. plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de morte. Então vamos lá. Espírito, alma e corpo. Pegar isso aqui? Então o homem ele é tripartido. Você pode botar no seu caderno. O homem ele é tripartido. Ele possui um espírito, ele possui uma alma e um corpo.
tripartido. Vou escrever aqui, para ficar melhor. Tricótomo ou tripartido, tá, gente? Ele possui um corpo que interage com a terra. Ele possui um espírito que interage no mundo espiritual. O único momento que os céus e terra se unem é em você. Você tem parte da matéria e você tem parte do que é espiritual do céu. Pegaram isso aqui? Pegaram? Deixa eu botar outro texto aqui também. Abre em João, por favor. João, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 12 ao 13. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1. Versículo 12 e versículo 13. Eu quero focar mais no 13, tá? Mas o 12 também é muito pertinente. Calma que existe muita coisa. Já vou deixar até vocês aqui, já curioso. Tá curioso? A gente, quando a gente ouve as pessoas falar, a gente tem a ideia que o primeiro homem a habitar no Éden foi Adão. E não foi. É tricótomo. Não, porque eu estou aqui na frente. É tricótomo, tripartido. Acharam João? Olha o que diz. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de quem? Deus. Então você precisa bater no peito e dizer: eu nasci pela vontade de Deus. Uma pergunta? Pode perguntar. Não, é porque eu perguntei ela aqui agora, eu não ouvi, não entendi, não prestei atenção, desculpa também se você acabou respondendo a pergunta da senhora. Conseguiu compreender? Não, eu não compreendi, é isso. Qual é a dúvida da senhora? Me fala. Porque ela fez a pergunta, né, de que lá do Espiritismo, lá eles falam outra coisa, como você disse aqui, né, que às vezes a gente tem aquela sensação de que já esteve ali. Aí você disse que eles distorcem, né? Sim, porque ninguém inventou uma religião, uma doutrina, eles só distorceram. Entendeu? Porque, olha só, uma certa vez, a escola apostólica, os discípulos perguntam para Jesus assim, ó: por que tu passas por ali? O que ele vai dizer? Porque de mim está escrito que eu tinha que passar por ali. Então ele passa por aquele local. Tá? Isso não quer dizer que a sua vida no espírito não existia. Tá? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Tudo em você. Você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Por isso que a gente não se encaixa nesse ponto. Ainda sente saudade do mundo. No mundo aqui só está de passagem. Só está de passagem. Quer ver? Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer. Nós temos uma pátria não terrestre, mas celestial. O que Paulo está dizendo? A tua casa não é aqui. A tua casa é lá. Então, Somos sim. a gente estava lá bem, né, com Deus, muito bem, né, por sinal. Porque, qual o propósito dele mandar a gente assim para esse mundo, né, de tanto sofrimento? Qual seria o propósito disso tudo? Veja bem, aí agora você entrou num assunto muito forte. Vamos entrar em Ezequiel 28, vamos lá. Ezequiel 28, deixa isso um pouquinho mais pra frente, Ezequiel 28. Qual que é? Ezequiel 28.
Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Porque o que acontece? Nós estamos aqui na Terra por um propósito. Entendeu? Estamos aqui por um propósito. Sendo que esse propósito de nós estarmos aqui, nós estamos com um propósito, num corpo pecaminoso, mas com um espírito que a cada dia conclui a sua obra na nossa vida. Por quê? Se você olhar para Ezequiel 28, você vai ver que Deus criou seres angelicais perfeitos. Tá? Mesmo sendo perfeitos, se rebelaram contra Deus. Você vê que em Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1, Satanás vai incitar Deus contra Jó. Por quê? Porque Satanás sabe que contra Jó ele não pode. Por quê? Ele é íntegro, ele é reto, temente a Deus, se desviava do mal. A linha de ação de Satanás é 4. Sempre 4. Ele é ladrão, ele é mercenário, ele é salteador, ele é estranho aos homens. Em Joel, ele é pulgão, locusta, lagarta e gafanhoto. Então ele trabalha nessas 4 ações. Nessas 4 ações, ele não conseguiu achar brecha em Jó. O que ele vai fazer? Ele vai incitar Deus contra Jó. Por quê? Porque tudo que o diabo queria é que Jó se virasse contra Deus. E Deus assim o destruísse. Entendeu? Então, qual é o plano do diabo? Sempre tentar te jogar contra Deus. Quer ver uma coisa que somente pontuar rapidinho? Sempre que só sobrou um, para quê? Para contar a notícia da derrota. Só um. Devia ser crente, né, gente? Para contar essas coisas, devia ser crente. E se você ver, em uma parte do texto vai dizer assim, ó, fogo de Deus caiu do céu. Aí eu te pergunto, esse fogo que veio do céu era de Deus? Não, gente. Deus permitiu o Satanás que fizesse isso. Só que alguém vai vir e dizer assim, ó, foi Deus que mandou fogo para destruir. Fazendo o quê? Com que Jó automaticamente se vire contra Deus e murmure. Por isso que você não pode murmurar. Vamos ver aqui a 28. Vamos por parte. Ezequiel 28. Para começar, vamos lá então. Ezequiel 28. Olha o que diz. Ezequiel 28. Se você ver, gente, Ezequiel 28, do versículo 11 a seguir, em parte, a palavra vai estar em logos. Isso aqui eu preciso que você entenda. Em parte vai estar em logos e em parte vai estar em rema. O que é logos? É logos tudo aquilo que é fácil de a gente conseguir entender. A gente consegue absorver assim. E o que é rema? Rema é a palavra revelada. Tá? Aí precisa de algo mais profundo para poder entender o que está escrito. Quer ver? Só um adendo aqui. Deixa Ezequiel aberto. Vem cá em Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Você pode poder tentar criar uma linha de raciocínio. Marcos, capítulo 4. Abre Marcos capítulo 4 e olhem para mim, por favor. Marcos 4. Marcos capítulo número 4. Vou esperar vocês abrirem. Não, Marcos 4, assim que é Marcos 4, olhe para mim. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo no individual. Acharam Marcos 4? Vou perguntar primeiro para a dona Silvana. Silvana, por que Jesus falava por parábolas? Para facilitar o povo entender. Para facilitar o povo entender. Irmã Maria, né? Márcia. Porque, primeiro, nem todos conseguiam entender o sentido dessas parábolas. Né? Nem todos conseguiam. Ela era revelada a alguns. E depois, para estes que era revelada, entendessem melhor. E era um costume também na época. Nome da irmã?
Vanderlei, para que na sua mente, assim, no seu intelecto, para que Jesus fala por parábolas? Porque eu acho que nem todos tinham uma espiritualidade assim elevada para entender tudo que ele falaria abertamente. Então, a parábola é para facilitar o entendimento. Eu acho. Irmã, por que Jesus fala por parábolas? Estou com as palavras de Vanderlei. Tá também? Eu também. Também tá. Missionário, Ivone, por que Jesus fala por parábolas? Eu vejo que era para o povo analisar, parar e pensar, né? Analisar dos dois lados. Para que o povo fizesse uma análise. Uma análise daquilo que eu estava falando. Para, pensa, e fala ali, né? Supor, e ficou à beira do caminho. Por quê? De criar, tipo, para eles pensar, um raciocínio dentro deles. Esse quebra-gelo é bom, a irmã. Esqueci o nome da irmã. Meu, Cláudio. Cláudia. Por que vocês falam por Então, parábolas? eu vou ser sincera. Não, é por suas palavras, para poder criar um quebra-gelo e criar uma linha de raciocínio. Eu vou falar por uma pregação que eu já ouvi, que o povo entendia melhor. O povo entendia melhor, por isso que ele falava por parábolas. O nome da senhora eu esqueci. Não é muita Cláudia. Por que vocês falavam por parábolas? Eu acho que foi o que ela falou também. Para facilitar. O entendimento. Pastor Fernando. Eu creio que Jesus ele falava por parábolas, principalmente para o povo entender que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Assim, não pelo fato que a gente vê que os escribas e os sacerdotes ali, eles tinham Jesus como um inimigo. Eles falavam que ele não era um Deus, porque eles não criam, né? Que Jesus era o verdadeiro Deus, só que encarnado em Filho. Então Jesus ele falava por parábolas, no meu entendimento, assim, que eu acho, para eles verdadeiramente entender que ele, além de ser filho de Deus, ele falava através de Deus para o povo entender melhor sobre as parábolas. Pastor Gentil, por que Jesus falava por parábolas? Eu acho que como o povo ainda não tinha muita espiritualidade, então ele usava a forma mais simples para falar com o povo. Pastor Valéria? Acorda e fala. Por que vocês falavam por parábolas? Desperta tu que dorme. Eu acho que o povo entender melhor para poder fazer, né? É um jeito mais fácil de interagir com o povo. Alessandro. Não sei. Por que você passava? A parábola é o quê? É um fato? O que é a parábola? A parábola geralmente são histórias, metáforas que são pegas ou que aconteceram, e portanto a de Lucas 16, quando se trata de colocar nome, é algo que aconteceu. Então, geralmente, parábolas é algo para poder criar um grau comparativo para que o povo pudesse entender. Né? Só que a pergunta é, por que Jesus falava por parábolas? Jesus usava uma história, né, para que ele viesse se localizar dentro daquilo que Jesus estava falando. Você. A historinha para o povo entender. Eu responde isso. Quando é criança, a gente ouve um monte de historinha. A gente é cru na história. A gente ouve um monte de historinha que a gente vai mentalizando, né? Materializando aqui na nossa mente que a gente vai entender melhor. Jesus contava bastante historinha. Agora vamos lá. Você vê que a gente tem um misto de interpretações, de ideologia, de especulações. Agora, atente comigo para o versículo de número 12 do capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz. Aliás, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Marcos 4, versículo 11.